A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quem já tem recebido da parte de Deus aí? Quem já tem sido ministrado pelo Espírito Santo aí no seu lugar? Desde que chegou aqui, levanta a sua mão aí. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, seja ela qual for, ou a nomenclatura que ela tenha, se ela é de Jesus, ela é a igreja do Senhor. Não importa se ela é batista, Assembleia de Deus, se é Sara Nossa Terra, se ela é de Cristo, é a igreja do Senhor. E a igreja, ela não pode ser na minha vida, na sua vida, um passatempo, aonde a gente vai para passar o tempo, né? A gente senta no banco, espera o tempo passar e vai para casa. Igreja não é passatempo. Segundo, igreja não é a última das opções. Eu não tenho nada o que fazer de mais importante, então eu vou à igreja. Não, a igreja não é para ser a última das opções na sua vida. A igreja tem que ser um lugar de adoração, onde você vai movido por amor a Deus, onde você vai com aquela consciência de que o ambiente da igreja, que é o local de congregação, de culto ao Senhor, de adoração a Deus, é um ambiente onde você recebe da parte de Deus coisas importantes. Você recebe renovo, você recebe fortalecimento na sua fé, você recebe cura, você recebe restauração, você recebe valores morais, espirituais, mas também é um ambiente onde você vai entregar a Deus aquilo que é importante para a sua obra, seus dons, sua vida, até mesmo seus recursos financeiros. Enfim, você vai para adorar e entregar a Deus alguma coisa. Então, quando você não está, a sua vida perde, o reino de Deus perde, porque você deixa de receber algo que Deus quer te entregar, e a obra do Senhor deixa de receber algo que você pode dar. Então nós precisamos entender, irmãos, que não é da vontade do diabo que você esteja aqui, não é da vontade do inimigo. Se tem um ser que é contra a igreja, chama-se diabo, Satanás, né? Ele não gosta disso, ele não gosta de nada que representa a obra de Cristo, a pessoa de Cristo na terra. Então ele trabalha para você ficar sempre desanimado. Desanimado para quê, pastor? Para estar na igreja. Mas você não fica desanimado para assistir o jogo do seu time, você não fica desanimado para ir num shopping, você não fica desanimado para ir numa festa, você não fica desanimado para participar de qualquer coisa lá fora. Mas para estar na casa de Deus, vem desânimo, vem falta de vontade, falta de disposição. Eu quero dizer para você, querido, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que lutar todos os dias, para manter o nosso fervor espiritual, para manter dentro de nós o desejo por aquilo que é espiritual. Todos os dias nós temos que lutar contra nós mesmos, até mesmo em relação à postura que nós temos dentro da casa de Deus, porque tem gente que está dentro da casa de Deus, mas com a postura errada. Tipo assim, eu estou dentro do ambiente de culto, mas não estou cultuando. Estou conversando, estou mexendo no celular, né? Estou fazendo muitas outras coisas, menos o propósito para o qual eu estou, que é cultuar a Deus. Irmãos, quando nós ajustamos as coisas com Deus, eu vou dizer uma coisa para você: a glória de Deus desce automaticamente, porque Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus de coisa feita de qualquer jeito. Deus é Deus de excelência, amém? Deus é Deus que gosta daquilo que é excelente, daquilo que é correto, porque Ele é o cume mais alto, Ele é o ápice de tudo que é bom, de tudo que é perfeito. E quando nós caminhamos com Ele, nós vamos sendo aperfeiçoados também, né? Então eu quero entrar aqui, fazer essa introdução, para quê? Para quebrar a tua desatenção. Eu preciso quebrar a tua desatenção e trazer a sua atenção para Deus. Não é para o pastor Gaudilei, porque eu não sou nada aqui, irmão. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada para oferecer para você. Mas o Deus que eu sirvo tem. O Deus que eu sirvo, Ele tem coisas grandes, porque Ele é grande, Ele ama a tua vida, o amor por você é grande, o cuidado por você é grande, tudo que Ele faz é grandioso. Então Ele merece, irmãos, a nossa atenção. Ele merece que a gente volte o nosso coração para Ele, né? Eu vou usar uma frase aqui que é até drástico, mas é verdade. Ele matou o seu filho por você. A gente fica falando, mas foi
foram os judeus, foi Pôncio Pilatos que matou Jesus, não foi nem Pôncio Pilatos, não foram os judeus, foi o Pai. O Pai quis que o Filho morresse, para que você tivesse vida, e vida com abundância, para que eu pudesse ter vida, e vida com abundância. Que pai mata um filho? Irmãos, Deus fez isso, por você e por mim. Então, eu acredito que Ele merece o mínimo de atenção, né? Amém, igreja? Podemos entrar na palavra? Quem crê que a gente pode entrar na palavra, diz um amém aí. Amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu vou falar sobre algo que todo crente gosta, bênção, né? Mas para falar sobre bênção, nós vamos pensar em 3 palavras que são fortes, 3 palavrinhas que são bastante fortes: propósito, compromisso e legado. Propósito, compromisso e legado. São palavras fortes, que têm um significado forte e que muitas vezes estão entrelaçadas em relação à questão da bênção, né? Pastor, defina para mim rapidamente o que é propósito, compromisso e legado. Propósito é o alvo, é o objetivo estabelecido a ser alcançado, é a missão que tem que ser cumprida. Propósito é aquilo que define o direcionamento, é aquilo que dá as diretrizes. Propósito é aquilo que a gente precisa caminhar em direção para buscar, para realizar. Compromisso é aquilo que nós precisamos desenvolver, ou o preço que nós precisamos pagar para alcançar o propósito. Isso envolve esforço, dedicação, renúncia, sacrifício. Tudo isso está embutido no compromisso. E legado são os valores que a gente adquire caminhando em direção ao propósito, que a gente vai deixar para quem vem depois de nós, ou seja, para gerações futuras. E para falar sobre essas três situações, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, que fala de um velhinho chamado Abrão, que depois virou Abraão, né? Mas ele começou como Abrão, né? Que significa pai. Depois se tornou Abraão, pai de muitas nações. Deus ampliou o significado do seu nome. Para pensar só nisso. Deus ampliou, aumentou, tornou maior algo que já existia. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer ampliar, Ele quer aumentar, Ele quer tornar maior aquilo que Ele já tem sobre você, né? Aquilo que Ele já tem constituído sobre a sua vida. Então Gênesis capítulo 12, né? É o bom que está bem no início da Bíblia, aí é facinho de achar. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás, o que, irmãos? Uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, aqui nós vemos o propósito, né? O propósito, como eu disse, é aquilo, o objetivo que é estabelecido, o alvo que tem que ser alcançado, a missão que tem que ser cumprida. E qual é o propósito? Qual é o propósito aqui? O propósito é receber a bênção e ser o portador da bênção de Deus para todas as famílias da terra. Amém? Abraão, eu tenho um propósito: te abençoar para fazer de você uma bênção, te abençoar para que através de você eu possa abençoar não somente uma, duas, algumas pessoas, mas todas as famílias da terra. Irmãos, Deus estabeleceu um propósito tremendo sobre a vida de Abraão, e esse propósito que Deus estabeleceu sobre ele, esse propósito também chegou até as nossas vidas. Irmãos, o propósito é ser abençoado para abençoar. Em outras palavras, Deus te abençoa para que através de você Ele possa abençoar outras vidas. Hoje é culto de mãos cheias. Quando nós pegamos lá da nossa despensa
aquilo que Deus nos permitiu comprar para o nosso consumo pessoal, ou passamos no mercado, ou compramos um alimento com um recurso que o Senhor mesmo colocou no nosso bolso, porque tudo vem do Senhor. O alimento está na tua despensa, o dinheiro que está no teu bolso, a saúde que Ele te deu para trabalhar, tudo vem dEle. Então Ele está te abençoando. Quando Ele te dá saúde, Ele está te abençoando. Quando Ele te dá emprego, Ele está te abençoando. Quando Ele te dá a condição de ter um alimento na sua despensa, Ele está te abençoando. Aí você pega e traz para alguém. Nesse momento, você não só está sendo abençoado, mas você está abençoando outras pessoas. Então, apenas fazendo um link, né, do que Deus estabeleceu como propósito para a vida de Abraão. Abraão, ele foi chamado para viver um propósito de receber a bênção e de ser o portador da bênção para todas as famílias da terra. E esse propósito, irmãos, ele era profético. Por quê? Porque o Senhor, ele vai falando com Abraão, ele diz: através da tua descendência eu cumprirei esse propósito. E a descendência de Abraão, que seria aquele em quem culminaria o propósito da bênção, é Jesus, né? Então tudo que foi estabelecido lá sobre a vida de Abraão culminou em quem? Na pessoa de Jesus. Jesus é o cumprimento de todo o propósito de bênção feito por Deus a Abraão, ou estabelecido por Deus sobre a vida de Abraão. E se você quiser confirmar isso, o Davi não está lá, mas a gente abre a Bíblia aqui, Gálatas 3,16. Se você tiver aí uma Bíblia na mão, eu vou ler com você, você vai ler comigo. Gálatas 3,16 diz assim, Gálatas 3,16: ora, as promessas feitas a Abraão, e a quem, irmãos? E a sua descendência, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas de como de uma só, e a tua descendência que é quem? Cristo, que é Cristo. Olha só, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não é invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. E aí você vê, irmãos, o que acontece aqui em Gálatas? Aqui estava tendo uma discussão, onde muitos estavam querendo estabelecer doutrinas para a igreja cristã apostólica com base na lei, circuncisão inclusive. Aí o apóstolo Paulo diz: gente, vocês esqueceram que antes da lei foi feita uma promessa, e a promessa foi feita a Abraão, e o cumprimento da promessa de que a bênção de Deus, que é a salvação para toda a humanidade, ela foi estabelecida em Cristo Jesus. Qual é a bênção que deveria alcançar todas as famílias da terra? A salvação que Deus estaria dando gratuitamente através de Jesus e do seu sacrifício feito na cruz do Calvário. Essa bênção chegaria a todas as famílias da terra pela fé em Cristo Jesus. Então não é pela lei, é pela promessa, pelo propósito estabelecido como uma promessa. Então o propósito era que a bênção de Deus viesse através de Abraão, mediante o descendente que é Cristo, através da salvação que veio e alcançou as nossas vidas, e hoje nós estamos debaixo do propósito da bênção. Amém, igreja? E se você olha no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus. Você vai ver lá que ela começa em Abraão e ela termina em José, marido de Maria. E aí em Mateus 1,17 diz que de Abraão a Davi são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e da deportação da Babilônia até Jesus, 14 gerações. Olha só, Deus, ele trabalha de forma organizada, ele tem uma cronologia, ele faz tudo certinho para mostrar que ele está no controle da história das nossas vidas, que ele está dirigindo tudo, que ele faz com que as coisas aconteçam e obedeçam exatamente a sua organização. O nosso Deus é um Deus organizado. Então o propósito, ele se cumpriu,
E para que esse propósito fosse cumprido, irmãos, na vida de Abraão, Deus, Ele trabalhou na vida de Abraão para que os impossíveis da vida de Abraão se tornassem possíveis. Era impossível que Sara pudesse ficar grávida, porque ela era estéril. O que aconteceu? Ele tirou essa impossibilidade. E eu quero dizer para você nessa noite: quando Deus tem um propósito com alguém, os impossíveis daquela vida começam a sumir. Os impossíveis daquela vida começam a ser removidos. E eu quero declarar sobre a tua vida de forma profética hoje: Deus tem um propósito contigo em Cristo Jesus. Por isso, os impossíveis da sua vida estão com os dias contados. Os impossíveis da sua vida estão com os dias contados, porque o que prevalece na sua vida não são os impossíveis, mas o propósito de Deus. O propósito de Deus é maior do que os seus impossíveis. Era isso que Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, pode ter impossível na tua vida, mas o meu propósito prevalece. O meu propósito prevalece, o meu propósito é de bênção. Então eu te abençoarei, para que você seja uma bênção. Para que o propósito fosse cumprido, Deus trabalhou, irmãos. Deus trabalhou na vida de Abraão, Deus trabalhou na vida da esposa de Abraão. Isso quer dizer que o propósito de Deus na sua vida faz com que Deus trabalhe na vida daqueles que estão ligados com você. Fala para o seu irmão: e quem está ligado com você, Deus vai trabalhar nessa vida. Quem está ligado com você, irmão, está ligado no propósito, faz parte do propósito, e já entrou no propósito. Por quê, pastor? Porque está ligado comigo e eu estou no propósito. Eu vivo o propósito de Deus, o propósito de Deus faz parte da minha vida, e a minha vida faz parte do propósito de Deus. Portanto, se essa pessoa que está do meu lado tem problemas, Deus vai trabalhar nesses problemas, Deus vai mexer nesses problemas, Deus vai remover esses problemas, para que o propósito prevaleça. O propósito começou em Abraão, e ele culminou em Cristo Jesus. Ou seja, o propósito que Deus estabeleceu como promessa foi cumprido. Mas, irmãos, o propósito não se cumpre se não tiver compromisso. Aí a gente entra na segunda parte. Para que o propósito seja estabelecido, é necessário que haja compromisso por aquele sobre a vida, sobre a vida de quem Deus estabeleceu o propósito. Então, quando eu olho, por exemplo, a vida de Jesus, irmão, eu penso assim que o Senhor, Ele chama um filho e fala: olha, lembra aquele propósito que eu fiz com Abraão lá atrás? 4 vezes 14 gerações lá atrás? Pois é, chegou o dia. Filho, você vai ter que descer, vai ter que nascer de uma mulher, vai ter que ser rejeitado, humilhado, machucado, ferido. Precisa haver um compromisso da sua parte. Vai envolver dedicação, renúncia, sacrifício, sofrimento. Eu imagino que Jesus falou: eu aceito viver o compromisso. Irmãos, para que o propósito se cumpra, aqueles para quem Deus está estabelecendo o propósito precisam ter compromisso. Abraão precisou ter compromissos para que o propósito de Deus fosse estabelecido. Jesus precisou, irmãos, ter compromisso com renúncia, com entrega, com passar por situações de dor, de sofrimento, por sacrifício, para que o propósito fosse estabelecido, né? E assim também é com a gente. Quem quer o propósito estabelecido na sua vida? Então vai ter que ter compromisso. Nós vamos ter que ter compromisso, né, para que o propósito seja estabelecido. E o primeiro compromisso que eu quero destacar aqui, olhando para Abraão, que eu e você devemos viver, é o compromisso de vivermos uma fé prática e não teórica. Amém? Uma fé prática e não teórica. Uma fé prática que me leve a vencer os desafios que o Senhor vai colocar no meu caminho para serem vencidos, e que só serão vencidos se eu tiver uma fé prática e não teórica. Irmãos, adiantaria Abraão entender tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse? Deus disse para ele: olha só o desafio, sai da onde? Da tua parentela, sai do meio da sua família,
sai da sua zona de conforto e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Irmão, sabe o que é? A gente às vezes não para analisar a coisa. A gente tem Bíblia, a gente tem história, a gente tem situações sobre aonde se apoiar. Abraão não tinha nada disso. Simplesmente ele ouviu a voz de Deus e chegou para ele. Imagina, uma voz vem e fala: olha, eu sou Deus, único e verdadeiro, e eu tenho um propósito sobre a sua vida, de bênção, de te abençoar e de fazer de você uma bênção. Mas para isso você vai ter que deixar a sua família, a sua parentela. Irmãos, precisava ter muita fé para fazer isso, porque é o seguinte, a família é algo concreto, né? O lugar onde ele estava ali era algo concreto, e aí você vai ter que deixar tudo aquilo que é concreto, tudo aquilo que é seguro, para investir em algo que é abstrato, que você não está vendo, mas que você crê que vai acontecer, porque você confia naquele Deus que se revelou a você. Isso é fé, é uma fé prática. E se Abraão não fizesse aquilo, se ele não tivesse a atitude prática de agir em cima daquilo que lhe foi dito, eu pergunto para os irmãos, ele viveria o propósito? Ou seja, não existe cumprimento de propósito para quem não tem uma fé prática. E não foi fácil para Abraão, irmãos, pegar, deixar toda a sua parentela, né, deixar para trás a sua família. E por que ele teve que fazer isso? Porque, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: a educação é um fator assim extremamente poderoso na formação do caráter moral e espiritual do ser humano, sim ou não? E naquele tempo, sair da sua parentela significava para Abraão se desvincular de uma cultura de vida errada, que estava gerando para ele, no contexto familiar, uma espiritualidade errada, né? Uma moralidade errada, uma fé errada. E naquele tempo, a questão da educação ligada ao relacionamento de pais e filhos era muito mais forte do que é nos dias de hoje. Então, para que Abraão pudesse viver o novo de Deus, para que ele pudesse viver aquele projeto, aquele propósito que Deus havia criado para ele, para que ele pudesse, vamos dizer assim, ter dentro dele a criação de uma nova identidade como pessoa em Deus, ele tinha que se apartar da sua parentela, ou da cultura de vida que a sua parentela vivia. E isso quer dizer para nós o seguinte, que a construção da identidade de uma pessoa, seja a sua identidade moral, seja a sua identidade espiritual, ela começa dentro de casa. Como também a destruição da identidade de uma pessoa, até mesmo de um povo, começa onde? Dentro de casa. É dentro de casa que as coisas começam, ou para o bem, ou para o mal. Prova disso, irmãos, é que no momento em que as tribos de Israel elas são divididas, e vão 10 tribos para o norte e 2 para o sul, é isso, né, Mateus? Certinho, né? Mateus está estudando teologia, então qualquer bola fora que eu der aqui, ele já... Então, 2 para o sul, 10 para o norte. O que aconteceu, irmãos? Com essas 10 tribos do norte, elas ficaram sob o cativeiro assírio. As 2 do sul também ficaram sob cativeiro, só que babilônico. Os assírios, eles tinham um costume que era terrível. Eles aprisionavam as nações que eram dominadas, e eles pegavam povos de outras nações e misturavam aqueles povos, e faziam com que os homens e as mulheres casassem com pessoas de outras nacionalidades. O que acontecia com essa situação? O que acontecia como resultado de tudo isso? A identidade de um povo, ela ia sendo destruída. Olha só, tanto é que as 10 tribos de Israel não foram mais consideradas povo de Deus, porque nasceram samaritanos, que era o que? O resultado de casamentos mistos de judeus com outros povos. E Deus teve que desenvolver o plano dele com as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Por quê? Porque aqui desse lado a identidade foi completamente destruída. Então, queridos,
Isso deve trazer um alerta para nós, dentro da nossa casa. Que valores nós estamos vivendo? Os valores de Deus ou os valores do mundo? Os valores que estão construindo a identidade dos nossos filhos em Deus, ou os valores que estão construindo a identidade dos nossos filhos para o mundo? Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos dando para os nossos filhos mais valores do mundo do que os valores de Deus, e o resultado disso pode vir lá na frente. Por isso eu digo para vocês pais, Gabriel, Isadora, Rodrigo, Luana, Paola, Larison e as duas bênçãos ali, o Daniel e o Rafael, né? E se tiver mais gente com a unção do Larison aí, de repente é aquela situação, né? Cada engravidada em dois, né? Enfim, vocês estão pagando o preço de trazer os seus filhos para a igreja e de manter os seus filhos na presença de Deus. Vocês poderão colher um bom resultado lá na frente. Agora, aqueles que muitas vezes, por questão de querer preservar o seu conforto, não querer se desgastar, porque criança no culto dá trabalho, sim ou não, irmãos? Ai, tem que segurar no colo, tem que correr para lá e corre para cá. Ai, a gente fica cansado. Cansa hoje para seu filho ser abençoado amanhã. Cansa hoje para o seu filho amar Jesus amanhã e você não ter que chorar porque o seu filho não quer entrar ou colocar o pé dentro de uma igreja. Irmã Sandra, pode contar lá o testemunho? Você me autoriza? A irmã Sandra tem uma irmã. Não, irmã, eu falo daqui. Pode ir. A irmã Sandra compartilhou alguns dias atrás que a irmã dela, né, ela, quando vê as crianças pequenininhas, não quis levar para a igreja, porque estava no trabalho e tal. Ou seja, manter as crianças longe da igreja, longe do contato com a palavra, longe do culto, longe do ambiente eclesiástico, longe do ambiente da adoração. O que aconteceu com os filhos quando cresceu? Ninguém quis saber mais de igreja. Teve, inclusive, uma filha acabou indo para o terreno da Umbanda, da Macumba, e fez macumba para a própria mãe. Os irmãos conseguem entender essa situação? Por quê? Porque não quis pagar o preço de carregar os seus filhos, de levar os seus filhos, de munir os seus filhos com os valores de Deus. O que aconteceu? Os valores do inimigo entraram em cena. Então você que tem filho pequeno hoje, esqueci do Mateus, da Jaqueline também, e a Thaisa, enfim, gaste as suas energias, coloque os seus filhos aqui dentro da casa de Deus, né? Deixe os seus filhos ouvirem a palavra, né? Mas evita de colocar celular na mão dos seus filhos no culto, porque se seu filho está aqui dentro, mas ele está lá olhando o celular, vendo mil e uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo, você está ensinando o seu filho de que dentro da casa de Deus ele pode fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que ele faça. Então também é um desvio, né? Só que muitas vezes a gente fica tão preocupado porque o filho ou a filha é tão cheio de energia e a gente tem que colocar alguma coisa na mão para parar aquela criança. Vamos fazer essa criança parar em adoração. Irmãos, eu suei a camisa da minha neta aqui na frente, ela pula, ela, né, cheia de energia. Eu falei, vamos ficar aqui, vamos pagar o preço. Eu sou a camisa daqui, você soa daí, né? Mas as crianças têm que aprender a gostar de Deus, elas têm que aprender a adorar a Deus, elas têm que aprender a entender que a pessoa mais importante da nossa vida é Deus. Amém, igreja? Então, Abraão, ele teve um desafio muito grande. Ele teve que deixar valores do passado para investir em novos valores. Uma ruptura, às vezes romper, irmãos, com o mundo não é fácil. Às vezes romper, irmãos, com costumes que a gente vai adquirindo lá fora, e às vezes a gente está aqui dentro, não é fácil, mas a gente tem que ter, irmãos, essa disciplina espiritual dentro de nós. A gente tem que romper, a gente não pode deixar o mundo nos influenciar a caminhar em direção ao erro. Então, dentro de um lar, se constrói e se molda o pensamento moral e espiritual de um ser humano. A educação, ela é poderosa. Quem trabalha com educação aqui, com ensino, a Aurinete, por exemplo, e outras pessoas que trabalham
com a pedagogia, a arte de ensinar, sabe o que eu estou falando. Você é fruto dos valores que você recebe, dos valores que você aceita, dos valores que você valoriza. Se nós não estamos colocando os valores de Deus na vida dos nossos filhos e não estamos ensinando eles a amar aquilo que é de Deus, eles vão colocar na vida deles os valores que são do mundo. Então, irmãos, uma fé prática nos leva a atitudes práticas. Uma fé teórica nos leva muitas vezes a ser uma pessoa que apenas sabe, mas não faz. E o que acontece hoje na igreja? Tem muita gente que vem para o culto, se enche da palavra, mas não pratica aquilo que sabe, ou que aprendeu da palavra de Deus. E isso faz com que a gente viva uma fé teórica, e não uma fé prática. A fé teórica, onde você só sabe, onde você só acumula conhecimento, mas não pratica aquilo que a palavra de Deus orienta você a praticar, faz de você uma pessoa que está vivendo um cristianismo, presta atenção, intelectualizado, mas sem espiritualidade. Um cristianismo intelectualizado, mas sem espiritualidade. Porque a espiritualidade não está no saber, a espiritualidade está no fazer aquilo que você sabe. Esses dias eu vi uma reportagem, uma matéria sobre o povo evangélico. Nessa matéria estava escrito assim: os evangélicos, eles conhecem profundamente os conceitos teológicos da fé cristã. Muitas pessoas sabem falar muito bem sobre o conceito de santidade, o conceito de fidelidade, o conceito do amor sacrificial. Porém, a maioria do povo evangélico, que sabe falar muito bem sobre esses conceitos, não consegue praticar aquilo que eles expressam muito bem em palavras. Eu fiquei pensativo com essa afirmação, que nós sabemos falar bonito, mas muitas vezes não sabemos viver da mesma maneira aquilo que nós sabemos, ou aquilo que nós conhecemos. Então eu quero dizer para você, quando você sabe, conhece as doutrinas da Bíblia, conhece os mistérios da fé, conhece os ensinamentos da palavra de Deus, e só conhece, você se torna uma pessoa que sabe falar bem, mas muitas vezes não está sendo competente na capacidade de viver o que você conhece. Conhecer a palavra de Deus faz de você uma pessoa eficiente, mas praticar a palavra de Deus faz de você uma pessoa eficaz. Vou repetir: conhecer a palavra de Deus faz de você uma pessoa eficiente, mas praticar faz de você uma pessoa eficaz. Pastor, qual é a diferença entre eficiente e eficaz? Eficiente quer dizer que você tem capacidade do que você sabe. A pessoa eficiente é aquela que sabe, por saber ela tem capacidade para fazer. O eficaz é aquele que faz o que é preciso. Enquanto o eficiente só sabe, o eficaz ele sabe e faz. A minha pergunta é: você quer ser eficiente ou eficaz? Você quer ser uma pessoa que apenas conhece, ou você quer ser uma pessoa que conhece e pratica o que você conhece? O que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus? Aquele que conhece as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, bateram os ventos, mas a casa permaneceu em pé. E aí o outro, aquele que conhece as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, bateram os ventos, e foi grande a queda da sua casa. Ou seja, irmãos, sobre as duas casas vieram os mesmos problemas. Sobre a vida do crente que pratica a palavra e sobre a vida do crente que não pratica, vem as mesmas circunstâncias. A diferença é que a casa de um fica em pé e a casa do outro cai. Por quê? Porque não pratica a palavra. Ou seja, problemas, todos nós vamos enfrentar os mesmos problemas, as mesmas lutas, a mesma tempestade,
o mesmo desafio vem para as duas pessoas, os que praticam e os que não praticam. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmão: estar na igreja, ouvindo palavra e não praticando, pode fazer sua casa cair. Se você ficar só ouvindo palavra e não praticar aquilo que você recebe, a sua casa pode cair. De que maneira, pastor? Através do divórcio, através de alguém dentro da sua casa se desviando da fé, através de alguma coisa que possa acontecer. Por quê? Porque você não está praticando a palavra. Então, uma pessoa eficaz é aquela que faz o que é preciso ser feito. E infelizmente hoje tem muito crente que não está fazendo o que precisa ser feito no seu casamento. Vou repetir: tem muito crente que não está fazendo o que precisa ser feito no seu casamento, em relação ao seu cônjuge, né? Em termos de generosidade, de cuidado, de atenção, de carinho, de reciprocidade, de justiça. Sabia que no casamento tem que ter justiça? O que é justiça? É você entender que o outro tem os mesmos direitos que você. Que a justiça é o princípio que estabelece equidade, igualdade. Aonde as coisas não estão em igualdade dentro de uma relação que envolve duas pessoas, uma vai estar insatisfeita, sim ou não? Aquele que está perdendo vai sempre ficar chateado com aquele que está ganhando. Por quê? Porque é só a vontade dele que prevalece, é só a vontade dela que prevalece, é só o lado dela que tem valor, é só o lado dele que tem valor. Então não tem justiça, né? Então justiça tem que se aplicar em tudo na nossa vida, irmãos. Começa dentro da nossa casa. Ah, eu tenho direito de descansar. E o outro? Também tem. Você está entendendo? Ah, eu tenho direito, mas o outro também tem direito, né? Eu estou aqui botando talvez alguma coisa no casamento de alguém aí, né? Mas, irmãos, tem que ter justiça, tem que ter igualdade, tem que ter generosidade. Ou seja, se nós não fazemos o que precisa ser feito, a gente colhe as consequências. E é o que acontece: a nossa casa começa a cair, porque começa a ter discórdia, começa a ter briga, começa a ter conflito, começa a ter tudo que não é de Deus. Briga é de Deus, irmão? Conflito é de Deus? Não, nada disso é de Deus. E a gente começa a ter tudo que não é de Deus. Por quê? Porque nós não estamos fazendo o que é preciso ser feito. Isso é uma fé prática, né? A fé prática, ela te leva a agir para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos, né? Então, precisa ter propósito estabelecido na sua casa, precisa ter propósito estabelecido no seu casamento, precisa ter propósito estabelecido na sua vida profissional, precisa ter esse propósito de Deus estabelecido em tudo na sua vida, porque Deus quer que você seja bênção, e Deus quer que você seja portador da bênção para outras pessoas. Então nós precisamos ter uma fé prática, né? Tem muita gente que não está fazendo o que é preciso ser feito no seu chamado, na sua vocação, na sua vida cristã, né? Na sua vida de adoração a Deus. Às vezes você precisa estar na igreja, você precisa ler a palavra, você precisa orar, mas você não está fazendo o que é preciso. Estamos deixando tudo, estamos tocando com a barriga, né? Para ver o que vai acontecer lá na frente. Sua casa pode cair. Sua casa pode cair, porque você está só ouvindo. Está ouvindo e não está praticando. É muito bom a gente saber, irmãos. É bom a gente saber aquilo que a gente tem que deixar para trás. Como Abraão teve que deixar. Teve que deixar a sua parentela. E é muito bom a gente saber o que a gente tem que deixar para trás. A gente tem que deixar para trás a mentira. A gente tem que deixar para trás a pornografia. A gente tem que deixar para trás as contendas. A gente tem que deixar para trás o hábito de muitas vezes estar dentro da igreja, mas não participando do culto, não prestando atenção no culto. A gente tem que deixar. Ah, pastor, isso eu sei que eu tenho que deixar tudo isso. Tudo bem, mas você tem feito? Saber não basta, tem que fazer. Porque, irmão, se você sabe e não faz, você está se autodoutrinando no erro, porque você está trabalhando contra você mesmo, você está acostumando o seu coração a permanecer no erro.
E aí daqui a pouco não vai ter palavra nenhuma que te toque mais. Pode vir o maior pregador do mundo aqui e pregar para você, você não vai sentir nada, você não vai sentir nenhum arrepio, você não vai sentir nenhum desejo de mudança. Por quê? Porque o coração endureceu no erro. Então ficar no erro é perigoso, porque chega uma hora que Deus não consegue mais trazer dentro de você sensibilidade ao arrependimento. Então, uma fé prática é uma fé que me leva a saber o que Deus quer e a fazer o que Deus quer. Amém, igreja? Então Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim. Segundo, irmãos, se nós queremos que o propósito seja estabelecido na nossa vida, de sermos bênção e de sermos portadores de bênção por onde nós passamos, nós temos que permitir que Deus prove o nosso amor através de sacrifícios, né? Quando Abraão foi chamado aqui no capítulo 12, inicia-se a sua jornada com Deus, mas no capítulo 22, quando Deus já tinha abençoado ele com Isaac, Deus pede que, agora que ele está com Isaac, agora que ele está desfrutando da bênção, Deus fala: agora vai e sacrifica a bênção, sacrifica o seu Isaac, para fazer a minha vontade. Ou seja, naquele momento Deus queria que Abraão sacrificasse aquilo que lhe era caro, aquilo que lhe era precioso, para que ele pudesse ser agradado, para que a sua vontade pudesse ser satisfeita. Eu quero perguntar para você: ainda existe disposição no seu coração de sacrificar coisas importantes por Deus? Existe dentro de você essa disposição de sacrificar coisas que são caras, que são importantes para você, para fazer a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você, porque a cada dia que passa, irmãos, eu vejo que cada vez menos as pessoas estão dispostas a sacrificar por Deus. As pessoas estão mais dispostas a sacrificar Deus pelas suas vontades, sacrificar a sua adoração, sacrificar o seu culto, sacrificar o seu tempo com Deus para satisfazer as suas próprias vontades. É isso que eu vejo que a igreja está vivendo hoje, uma contramão daquilo que Deus estabeleceu. Deus quer que a gente sacrifique por Ele, e nós muitas vezes estamos fazendo o contrário, estamos sacrificando Deus na nossa vida para satisfazer o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas paixões. E como tem paixões, como tem, vamos dizer assim, situações pelas quais nós podemos nos apaixonar. Hoje as opções são várias, né? E se nós não cuidarmos do nosso coração, a gente se apaixona pelo alvo errado. Deus, Ele quer ser o primeiro na nossa vida, amém, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, depois ao teu próximo como a ti mesmo. Então aí entra de novo a fé prática, o teu próximo como a ti mesmo. Então é fácil, irmãos, nós vivemos o amor sacrificial todos os dias, abrindo mão das nossas vontades todos os dias, deixando de fazer o que nós queremos para fazer o que Deus quer todos os dias? Não é, mas nós precisamos fazer, para vivermos uma religião que aos olhos de Jesus seja verdadeira. O que diz lá em Tiago 1,27? Qual é a pura e verdadeira religião para com Deus? Não é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e manter-se livre ou puro da corrupção do mundo? Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a verdadeira religião em Cristo é aquela que me leva de forma prática a amar os necessitados e cuidar das necessidades deles. Eu não posso simplesmente dizer que eu amo o necessitado e eu não faço nada para suprir aquela necessidade. Então, duas coisas Deus espera de você: que de forma prática você ame, né, as pessoas que precisam da sua ajuda e as ajude, e que vocês mantenham o seu coração livre da corrupção que está aí fora no mundo.
Ou seja, você tem que amar o dependente químico, o usuário de drogas, sem se drogar. Amém, irmãos? Você tem que amar o usuário de droga sem cair na tentação de usar droga. Eu lembro, irmãos, quando eu cuidei de um rapaz. Esse rapaz mora em São Paulo. Quantos aqui lembram do Peterson? Da Adelaine? Muita gente lembra. E o Peterson era usuário de drogas naquela época. Eu lembro que uma vez eu fui na casa dele, e a gente conversa até hoje. Ele falou que não conseguiu se adaptar com outro pastor ainda lá. Então de vez em quando ele fala: pastor, eu tenho que me pastorear. Aí eu dou uma pastoreada nele, né? A gente é meio direto no nosso diálogo, né? Ele é meio rude, e aí, tipo assim, ele não gosta de gente assim mole. Ele gosta de gente que trate ele de forma incisiva, direta. Então a gente se trata assim, a gente acaba se entendendo. E eu lembro que uma vez ele estava no apartamento dele e ele tinha cheirado uma droga. Aí eu fiquei lá do lado dele. Falei: pastor, vai embora. O senhor está vendo que eu estou drogado. Falei: cara, eu vou ficar aqui, né? Mas não vai adiantar nada o senhor ficar aqui. Falei: não, mas eu vou ficar aqui com você até... Ele falou: pastor, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu me drogo, mas eu fico tranquilo, consciente e tal. E eu sei da minha situação, mas eu não consigo me libertar. E ele falou: eu não acredito que haja libertação para a droga. Eu acredito que pode diminuir, mas sempre a gente vai, em algum momento ou outro, acabar fazendo uso. Eu falei: cara, eu acredito que Deus liberta, né? E eu vou ficar aqui com você. Fiquei lá com ele um tempão, a gente conversou, comecei a ministrar a palavra de Deus no coração dele, e por aí foi. E aí ele parou, ele começou, se afastar das drogas. E pelo que eu sei, lá em São Paulo, depois que desceu daqui, isso foi no início da caminhada dele conosco aqui. Depois desse dia que eu estive com ele lá, que eu orei com ele lá, ele não usou mais droga. E aí ele saiu daqui não usando droga. E até hoje, pelo que eu sei, ele não está mais usando droga. Mas eu tive que pagar o preço de ficar lá, de estar lá do lado dele, de exercer uma fé prática, né? De ir contra ele mesmo, porque ele queria que eu fosse embora naquele momento. Eu falei: não, eu vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui do seu lado, e vou ficar aqui falando de Deus para você, e vou ficar aqui declarando que você vai ser liberto, cara, né? Eu acredito na sua libertação. E eu fui amigo dele no momento em que ele precisava de uma pessoa, né, que estivesse ali ao lado dele naquele momento. Então, às vezes, mas não usei droga, e nunca usei droga, e nunca vou usar droga, né? Então nós precisamos lidar com as pessoas e com os problemas que elas têm, sem nos corrompermos com os problemas que elas têm, né? Então você tem que amar a prostituta sem se prostituir. Você tem que amar aquele que está na homossexualidade sem entrar nesse mundo, né? Porque é uma alma que está num caminho que, segundo a Bíblia, está errado, né? Então, nós como igreja temos que amar essas pessoas, irmãos. Não adianta só a gente falar que ama, a gente tem que amar de forma prática, abraçar. Eu lembro uma vez, irmão, no Boticário, minha esposa, todo mundo sabe que ela comercializa Boticário, estou fazendo um merchan dela aqui, né? E uma vez eu fui lá com ela e tinha um rapazinho lá que ele era assim, que ele é homossexual, né? E maquiagem, tudo e tal. E eu chegava lá no Boticário e o pessoal falava: ó, pastor e tal, não sei o que. E eu via que ele me olhava assim e tal, né? Porque, tipo assim, na cabeça dele, por eu ser pastor, eu sou uma pessoa que já iria desprezá-lo, né? Ou queria, assim, me afastar dele, ou que não queria ter contato com ele. E aí um dia eu cheguei lá, peguei na mão dele e falei: cara, posso dar um abraço? Aí eu dei um abraço nele assim. Aí ele não queria me largar mais, né? Ficou abraçado comigo ali. E aí toda vez que eu chegava no Boticário, ele me via, ele vinha me dar um abraço. Ele vinha lá pegar na minha mão e me dar um abraço. E, enfim, eu estava assim, me preparando para falar de Jesus com ele, né? Para que ele abrisse o coração, para que a gente pudesse ter um diálogo, e a gente pudesse começar a entrar em assuntos mais profundos à luz da palavra de Deus e os propósitos de Deus. Somos portadores de propósito, amém, irmãos? E um dos propósitos essenciais de Deus é a salvação de toda alma perdida.
E, infelizmente, ele foi demitido antes disso acontecer, né? Então, não tive essa oportunidade de conversar com ele, de expor para ele o plano da salvação. Mas o que eu percebi, irmãos, que o tempo que eu dei atenção para ele, que eu tratei bem, que eu tratei com consideração, que eu tratei como alguém que tem valor, toda barreira caiu por terra. Toda barreira que muitas vezes existe da pessoa com a gente cai por terra quando a gente age em amor. Então eu quero pegar essa parte e trazer para você, né? Às vezes nós precisamos abraçar pessoas que às vezes não tem nada a ver com a gente, que não tem os mesmos valores que nós temos, que não crê da mesma maneira que nós cremos, mas às vezes você precisa abraçar aquela pessoa para quebrar as barreiras, para que você possa ter acesso ao coração daquela pessoa. E isso é um propósito de Deus para as nossas vidas. Então, olha só, propósito é o alvo, é o que precisa ser vivido e buscado, é aquilo que Deus estabeleceu para a gente viver, bênção e sermos portadores da bênção. Compromisso é o sacrifício que nós temos que fazer para viver o propósito. Os desafios só serão vencidos se nós tivermos a coragem de viver o compromisso, né? De viver uma fé prática, de permitirmos que o nosso amor seja provado através de sacrifícios que Deus vai colocar no nosso caminho, passarmos por momentos de renúncia, né? Para fazermos a vontade de Deus. Isso é o compromisso. E o legado é aquilo que a gente vai deixar. São os valores que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai andando com Deus, para deixar para os nossos filhos. Então, para que a gente possa ter um legado, a gente tem que pagar o preço de viver de forma exemplar os valores da fé, porque os nossos filhos nos copiam, sim ou não, irmãos? Tudo que você faz, mãe ou pai, o seu filho vai copiar, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, né? As coisas que você valoriza, ele vai valorizar. A minha pergunta para você, pai e mãe: você está vivendo de forma exemplar o propósito de ser obediente a Deus na presença dos seus filhos? Primeira pergunta. Segundo, você está vivendo de forma exemplar o propósito de buscar intimidade com Deus na frente dos seus filhos em oração e na leitura da palavra? Meu filho não gosta de orar, então você não gosta também. Ah, mas meu filho não ora. Você ora? Ele vê você orar em casa? Ele vê você dobrar o joelhinho, orar, né? Então as crianças, elas prestam atenção. Por exemplo, a minha neta foi dormir com a gente essa noite. Ela ficou observando eu orar. Eu vi que ela ficou só de olho em mim, me observando orar. E eu oro por todos os meus filhos, menciono o nome, né? Oro por situações. Isso é toda noite antes de dormir. Eu sei que na mente dela já foi plantado algo, né? Porque ela me viu orando. Da mesma forma, quando ela vê a Isadora orando, ou o Gabriel orando, a maneira como nós estamos na igreja, quando nós cultuamos a Deus. Se eu sou uma pessoa que presto atenção na palavra, quando a palavra está sendo ministrada, o meu filho e a minha filha sabem. Se eu cobrar dele, ele fala: mas você não presta atenção. Como é que você está me cobrando, né? Se eu estou levando a sério as coisas de Deus, os meus filhos vão levar. A minha fé é o meu maior valor, é o maior valor que nós temos para passar para os nossos filhos. Então eu acredito que, apesar de todos os conflitos que eu já tive com os meus filhos em casa, seja o Davi, seja o Mateus, seja o Gabriel, hoje, se eles estão na igreja, casados, estão vivendo bem, é porque alguma coisa de valor de Deus eu consegui colocar no coração deles, juntamente com a minha esposa. Algo de Deus eles conseguiram ver em nós, e por isso estão também vivendo e caminhando dentro do propósito, porque o propósito está sobre as nossas vidas, e nós temos que cuidar das gerações que vêm depois. Irmãos, eu sou bem consciente, o diabo não está mais preocupado comigo, pastor Galdilei, porque ele sabe que o meu tempo, cada dia que passa, está menor, porque eu estou ficando velho, irmãos.
Eu olho as fotos do passado, eu vou lá em 2018, eu tenho foto minha de 2018, eu falo, nossa, olha agora, está muito diferente, cabelo branco, né? Mais rugas, e assim vai. É o destino de todos nós. O diabo está preocupado com os novinhos, porque a mente dessas crianças é que nem uma esponja, ela absorve tudo. Então nós precisamos fazer um esforço a mais para cuidar daqueles que estão vivendo, vamos dizer assim, os desafios da juventude desse tempo, que são as próximas gerações. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que virão depois de você? Então eu me preocupo muito com isso. A cada instante, o que eu posso ainda transmitir de Deus para os meus filhos, o que eu posso ainda transmitir de Deus para as minhas netas e agora para o meu neto que está vindo, tudo isso é uma preocupação constante no meu coração. Não vacilar, não deixar a peteca cair, não deixar que às vezes o meu coração me leve a ser um mau exemplo em alguma coisa que eles vão copiar e que não é para ser copiado, que não é para ser imitado. O que precisa ser imitado em nós é aquilo que glorifica a Deus, amém, igreja? É aquilo que exalta o Senhor. Então nós que estamos aqui, nós precisamos ter esse cuidado. Então a construção e a formação do caráter de uma pessoa começa onde? Dentro de casa. A construção de uma identidade de uma pessoa começa dentro de casa, e a destruição da identidade da pessoa também começa dentro de casa. Então por isso que Deus falou para Abraão: sai da tua parentela. Por quê? Porque a parentela de Abraão não era uma influência boa para a sua formação espiritual. O pai de Abraão, irmãos, sabe como chamava o pai de Abraão? Terá. Quem era Terá? O maior fabricante de ídolos daquela redondeza. Olha só como é que Deus é enigmático a maneira dele agir, Ele pega na casa do homem que fabrica ídolos, tira o filho daquele homem para servir o Deus que não se agrada ou que não aprova ídolos. Mas ele tinha que quebrar, ele tinha que romper aquela conexão que Abraão tinha com Terá, o seu pai, porque Terá o impediria de viver o propósito, de viver para o Deus verdadeiro, uma fé verdadeira. Então o que eu quero dizer para você, encerrando essa palavra: se tem pessoas na sua vida que, além de não querer o propósito de Deus, vão te influenciar a sair do propósito de Deus, das duas uma: ou Deus vai tirar essas pessoas da sua vida, ou Deus vai tirar você dessas pessoas. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou Deus vai fazer vai apartar, Se você quer pessoas que caminhem com você no propósito, ajude as pessoas que estão perto de você a entender o propósito de Deus, porque quem está no propósito com você vai ficar com você. Quem não está no propósito com você, Deus pode tirar da sua vida. Deus pode fazer com que as pessoas saiam, simplesmente se apartem, Por quê? Porque você está no propósito e o outro não está no propósito. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, irmãos? É uma pergunta que está na palavra de Deus. Então não adianta. Deus, Ele trabalha dentro do propósito. Então, propósito, compromisso e legado. Quem entendeu? Quem recebe essa palavra? Então fique em pé nesse momento. Vamos estar orando.